Boa noite. Mais uma quinta-feira em novo horário. Vamos dar início à nossa live. O pessoal já está se organizando para entrar. Hoje o assunto está demais. Eu sei que o pessoal está muito curioso para saber sobre esse tema e eu acho que vai ser magnífico. Vou esperar aí a nossa convidada de hoje, que é a Ariane Lessa, especialista em Previdência. E aí, o que será que a Ari vai nos contar hoje sobre Previdência? Você está preparado para mais uma live? Então, bora com a gente. Vamos esperar a nossa convidada de hoje aí me mandar. Muito obrigada, meus amigos de sempre, de Leusa, Ângelo. Oi, minha prima linda de Santa Catarina. Pessoal da OAB Prev Rio Grande do Sul vai nos acompanhar também. Muito obrigada por estar presente. E aí, quem mais? Ângela, muito obrigada, seja bem-vinda. Hoje o nosso papo é um assunto que, inclusive, eu admiro muito. Eu não gostava muito, ó, nossa convidada acabou de entrar no Instagram. Vai nos mandar aqui o convite, eu já boto ela para entrar na sala com a gente. Como eu vinha dizendo, é um assunto que eu mesmo não dominava e não admirava. Até conhecer a Ariane Lessa. Vocês vão ver que o papo se torna muito mais legal de conhecer quando a gente fala com especialista, né? Então ela tá aqui e ela já vai entrar na sala. Seja bem-vinda. Coloquei aqui na sala. Bem-vinda, Josi. Ângela. Lu. Oi, oi! Oi, tudo certo? Amei a introdução! Viu? Mas tu sabe que é verdade, assim, ó, já vou entrar com tudo aqui. É um assunto que eu não dominava até conhecer você. E eu amei, eu me apaixonei pela Previdência. E eu quero que tu, ao longo do nosso bate-papo de hoje, explicar todo esse conceito. E vai ter muita gente, Ari. Todo mundo me respondeu Oba! dizendo, a gente sabe mais. E eu disse, astral, papo bom é com ela. Então, a Ariane Lessa, ela é também escritora do Educação e Gestão Financeira, Coisas que Ninguém Te Conta. Então, você que está nos ouvindo, nos dê um joinha para dizer que está tudo certo com o som. Eu te escuto bem, me escuta bem, Ari? Tudo Tudo certo com o certinho. som aí? Ouvindo? Então, por favor, dê o seu joinha aí para dizer que você está nos escutando bem. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de entrarmos no nosso papo, eu gostaria que você comentasse com o nosso pessoal quem é a Ariane Lessa, o que a Ari faz. E vou te dizer o seguinte, eu sou uma sopa de letrinha. Eu, na verdade, assim, atuo com Previdência há mais de quase 9 anos, né? Também não era uma profissional do segmento. Eu, na verdade, sou administradora por formação, né? Amo conhecer e estudar coisas novas, né? Tenho aí um currículo que eu não vou entrar nele porque acabam sendo de muitas formações, né? Mas quando eu entrei na Previdência Privada, né? Eu também era um segmento que eu nem imaginava que existia, né? Muito embora na faculdade de administração a gente estude economia e saiba dos movimentos de mercado, eu já tinha trabalhado em corretora de valores, enfim, né? Mas nunca me imaginei dentro dele, né? E, na verdade, como administradora, né, eu fui contratada para administrar uma entidade de previdência complementar, né? E para mim assim foi algo mágico, porque eu passei a conhecer um mundo totalmente novo, até porque em muitos momentos não, eu acho que quase que sempre, as faculdades elas infelizmente não nos preparam para a prática, né? Eu sou de uma época, eu sou formada pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, e eu entrei numa época que eram 70 alunos em sala de aula, né? E já no primeiro semestre os professores pediam para a gente estagiar, porque eles diziam que não tinha como aprender administração de empresas sem ter a prática. E é a real. E justamente foi isso que aconteceu
quando eu entrei na OBPrev, né? Eu acho que eu me apropriei tão rápido dos conhecimentos de previdência, justamente porque eu mergulhei na prática, né? E eu dei, acho que a gente conta um pouquinho com a sorte, né? Porque eu estava vindo de uma recolocação, né? Eu trabalhei muito tempo em área comercial e acabei que queria mudar a minha carreira, né? E carreira tem tudo a ver com previdência, né? Por isso que eu brinco que eu sou uma sopa de letrinhas, porque eu começo a conhecer várias coisas de vários segmentos, né? E falar de previdência, tu tem que pensar em carreira, né? Porque a carreira vem antes desse processo de previdência. Se a carreira está mudando, tudo muda, né? Já entrando um pouquinho no assunto, né? De leve. Enfim, e me reposicionando em termos de carreira, né? Eu acabei entrando na OBPrev e, para minha surpresa, eu entrei em fevereiro, em março surgiu o primeiro MBA em gestão de entidades de previdência complementar, em gestão em previdência complementar. E, de fato, assim, foi realmente aquela questão de teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, e nem eu me dei de conta, mas, assim, com 6 meses de casa, eu já conseguia falar, conversar com pessoas que estavam há 30, 40 anos nesse segmento, porque justamente esse segmento, ele foi formado por empresas, né, basicamente, que queriam dar um benefício para os seus empregados, né? E principalmente em função da questão da proteção da renda, né? Porque o regime geral de previdência complementar, ele tem um teto, né? 4 mil e uns quebradinhos, né? E de fato, aquela pessoa que recebe no seu período laboral mais do que isso, ela fica desamparada, né? Então foi aí que surgiu esse movimento há muitos anos atrás. Então, assim, normalmente esses profissionais, eles são profissionais de muito tempo, né? Dentro dos fundos de pensão. Até porque é um conhecimento muito específico, né? Porque, por exemplo, tem uma contabilidade específica para fundo de pensão. Enquanto uma empresa tem um balancete, um fundo de pensão ou uma entidade de previdência complementar, sendo ela um banco, uma seguradora ou uma entidade fechada, tem 3, né? Porque uma é do plano de benefícios, né, propriamente dito, que é o recurso dos participantes. Outro é o recurso da empresa, né? Porque quem gere isso é uma empresa, né? E o outro é um que consolida tudo, né? Então, assim, tem regramento próprio, tem um arcabouço legal, assim, ó, é uma bíblia que eles atualizam todo ano, né? É uma loucura. A gente, às vezes, não dá conta de ver tudo isso. Então, assim, fora isso, já entrando, porque, assim, entrando nesse aspecto de segurança que ninguém sabe que tem, né? Então, assim, lidar com a auditoria externa era uma coisa, assim, que, vou te dizer que acho que nem na faculdade eu aprendi isso, sabe? Então, tudo isso caiu na minha mão, né? Então, foi muito, muito bacana, foi uma vivência muito rica, né? E não parei mais, né? Estou aí há 9 anos, né? Dentro de uma entidade e acabei me tornando uma apaixonada, porque a gente acaba conhecendo coisas que as pessoas não estão ligadas, né? Por exemplo, a gente fala em termos de revolução, hoje em dia todo mundo fala muito do digital, né? Só que tem 2 revoluções que estão acontecendo silenciosamente, que são conjuntas e que ninguém está percebendo, né? Que é a revolução da longevidade e a revolução da neurociência. São 2 movimentos que eu estou, na verdade, cheirando já há muito tempo. Tenho uma especialização em neurobusiness, né? Uma formação em neurocoaching, né? Então, isso é justamente assim, eu acabei me tornando muito técnica em função do processo, da gestão de uma entidade ser muito robusta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive que buscar questões de comportamento, do entendimento de como a gente funciona,
Porque assim, é engraçado porque as pessoas querem poupar e não conseguem. E aí eu acho que eu sei, né? Eu acho que essa foi uma dobradinha que a gente fez muito legal, que a gente se conectou, porque tu também tem essa mesma vivência, experiência e também assim acredita nisso, né? Que em termos de finanças é o emocional que comanda, né? Então, as pessoas entram, tomam a decisão de entrar num plano de previdência e acabam não contribuindo, né? Ou acabam saindo, né? Porque aí a gente tem um indicador de que as pessoas, os planos de mercado, bancos e seguradoras, a gente fala em termos de turnover, né? Que é o mesmo dado que as pessoas falam para recursos humanos, é de 6 meses. E as pessoas assim levam um talagaço de imposto de renda, elas perdem dinheiro, não é um bom investimento de curto prazo. E em função de tudo isso, né, eu vou deixar tu falar um pouquinho, porque se eu me empolgo, eu viro a palestra. Tem um pessoal que está nos acompanhando e que daqui a pouco foi uma ajuda à vida que não sabia nada sobre previdência privada. Previdência privada e previdência complementar, a gente está falando da mesma coisa. Isso. Para o pessoal entender. Então, conceitualmente, previdência privada e previdência complementar é a mesma coisa. Por que eu acho que é tão importante? Eu acredito que esse assunto não seja só a parte de educação financeira, do poupar, do pensar no futuro. Mas, com tudo que tem acontecido, não só com a questão do coronavírus, a gente já vinha numa mudança de previdência social. E já vai ficar muito gente desassistido no meio do caminho. Então, veio ainda mais agregar força a este assunto que a gente está debatendo hoje. Por quê? As pessoas tendem a pensar numa forma imediata. E talvez isso seja um dos indicadores dos turnovers, né? Por que as pessoas não ficam em investimentos de longo prazo? Porque elas são imediatistas, elas planejam a organização delas em pequeno curto prazo. E aí, quando ela se aperta, ela acaba buscando aquele investimento que ela até fez a longo prazo, mas ela busca, e aí é onde ela perde dinheiro. A ideia de hoje é que a Ariane nos conte como a gente pode utilizar da melhor forma esse recurso, porque eu sei que tem muita gente que pode se beneficiar dele, e também, não só podem, como devem se organizar com ele, e só para que as pessoas não percam dinheiro. A gente está aqui para otimizar o seu tempo, otimizar o seu recurso, que é muito importante. Então, só para te lembrar que tem muita gente que não sabe nada sobre o assunto e que veio para a tua live hoje comigo para descobrir um pouquinho mais desse mundo. Então, quando tu falar aí das siglinhas, quando tu tenta explicar o mais mastigado, vamos dizer assim, o possível, essa live também vai estar disponível no IGTV logo após do encerramento dela. Hoje a gente tem muita gente boa, tem lives maravilhosas que eu tô assim com o coração partido de estar perdendo. Vou acompanhar depois lá no IGTV e agradeço todo mundo que tirou o seu tempinho para estar nos acompanhando hoje. Um assunto um pouco mais técnico, precisa ter uma certa atenção nos detalhes, mas com essa mulher que fala mega, não tem como, né? Vamos lá, eu quero te ouvir. Manda. Bom, na realidade eu acho que tudo começa de um planejamento, né? As pessoas precisam saber o que elas querem. E aí eu acho que é aí que veio o primeiro problema, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de planejar justamente porque o que tu trouxe, né? A questão das pessoas serem muito imediatistas, né? E aí a neurociência me ajudou, né, a entender esse movimento, né? Que no fim das contas o que a gente gosta é de maximizar o prazer, né? A gente quer ter mais prazer e adiar a dor. E pensar em futuro é uma dor, né? Porque a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã, né? Que dirá daqui a 20, 30 anos, que, né, é o recomendado. Inclusive, se tu tem uma dentro de um plano de previdência, né, tu tem que escolher o teu regime tributário, né, como que esse teu recurso lá na frente vai ser tributado. E ele tem uma modalidade para quem fica acima de 10 anos, tem uma redução de imposto, né? Então, realmente, ele é para longo prazo, né? E dentro, então, desse conceito, tem, então, muito do planejamento de vida,
Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito apaixonada por este tema planejamento de vida, que eu acho que é aí que dói. A gente não sabe o que a gente quer hoje, né? Que dirá amanhã, né? Como eu já havia comentado, né? Então, assim, para a gente contratar um plano de previdência, seja qual for o objetivo, né? Óbvio que o assunto da live ele pode ir para vários locais, né? E o assunto que eu trago no livro que a gente está escrevendo juntas é o uso da previdência como uma forma de empreender, né? Como uma segurança para empreender. Porque tem estudos que mostram, estudos assim a nível mundial, que mostram que o conceito de aposentadoria está mudando porque a gente está vivendo mais tempo e a gente quer, na realidade, a gente quer continuar vivo, ativo, trabalhando, né? E 10% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa feita mundialmente pela Aegon, né? Que é uma seguradora que está aí há mais de 250 anos, eu acho que uns 25 países, mais ou menos, essas pessoas têm como sonho empreender. E 16% delas têm como interesse continuar trabalhando de forma ativa, né? E aí depois tem pesquisas de empreendedorismo que mostram que o Brasil, né, primeiro ele tem um índice que bate em todas as faixas etárias, né? Mas muito especialmente acima dos 55 anos, né? Então eu trouxe um enfoque um pouco mais moderno para a Previdência, porque eu acredito que o produto pode ser melhorado em termos de uso, né? Porque as pessoas talvez assim não queiram pensar em aposentar, em parar, porque tá com aquela ideia de que, tipo, ninguém quer envelhecer, né? Vamos combinar. A gente está num país que realmente a gente faz plástica, a gente bota botox, né? Hoje há pouco eu estava numa reunião e um dos meus diretores me elogiou dizendo que o Covid tinha feito maravilhas comigo, né? Porque eu estava mais jovem, né? Então, assim, a gente venera como é que eu posso dizer? Agora me faltou a palavra. Mas, enfim, a gente venera não envelhecer, se manter jovem, a juventude, né? Eu me lembro da minha avó dizer que envelhecer era uma merda. Desculpa o termo, gente. Mas ela dizia assim, né? Porque junto com ela vem uma série de limitações. Que aí é aquela questão da reforma da Previdência que tu apontou, que realmente se torna muito difícil, porque o país não está preparado, né? O Rio Grande do Sul, né? Porque tem gente aí que está nos assistindo de fora, né? Sim, meu padrinho de Manaus está aqui, um beijo para ele, já vi um monte de gente aqui. O Lucas estava fazendo uma pergunta antes, a gente tem que responder para ele também. Não vamos Vamos esquecer. ver aqui. Ele me perguntou de rentabilidade, eu acho, né? Previdência tem algum rendimento atrelado a algum índice, tipo Selic, CDI, PCA? Tá, bom, na realidade, assim, ó, em termos de investimentos, tá? Cada plano define a sua política de investimentos, tá? Mas, assim, existe um regramento legal, né? Que tange todos as entidades, tanto elas fechadas quanto abertas, bancos, seguradoras, né? Então, o que eu quero dizer? A gente tem uma lei que dá os limites máximos e mínimos. E dentro desses limites máximos e mínimos, a gestão da instituição, dentro do seu conselho de administração, define como isso vai, como é que isso vai acontecer, né? Claro que tendo como base principalmente o cenário, né, de longo prazo, né, porque quando a gente pensa em termos de investimentos, a gente não pode pensar no curto prazo. A gente está falando de um recurso, e aí, por isso que eu trago o aspecto da segurança. A gente está falando de um recurso que vai assegurar famílias, né? Então, em função disso, a gente tem que ter muito olhar no longo prazo, né? Então, a gente olha o longo prazo, né? A gente olha a massa
desses participantes, qual é a idade dele, as idade média, e leva ele, projeta ele para o futuro, né? A gente olha também o cenário aí de curto prazo, né? Para ver se tem a oportunidade no mercado, né? Enfim, a gente está sempre monitorando isso, tá? Então, assim, um indicador que a gente tem como referência, que dentro dos planos a gente chama de meta atuarial ou índice de atuarial equivalente, né? É o INPC, pelo menos esse é a grande maioria, só que aí tudo isso está estabelecido no regulamento dos planos, tá? Já vi plano que mede com IPCA, já vi plano que mede com INPC, enfim, Selic, bem difícil, tá? Mas assim, basicamente esses IGPM também já vi plano, tá? Mas normalmente eles têm um indicador de inflação, né? Mais um ganho real, né? Que aí, digamos, por isso que a gente fala de meta atuarial, INPC mais 4, INPC mais 5, enfim. Mas em termos de previdência, eu gosto sempre de destacar que a rentabilidade no curto prazo, ela não vai ser uma rentabilidade expressiva, porque a estratégia ela é de longo prazo. E aí, se tu pegar indicadores como, por exemplo, Selic, né, como o próprio INPC, as pessoas comparam muito previdência com poupança, né? Eu tenho esses indicadores, assim, bem de memória recente, agora de maio, né, em função das avaliações que a gente faz. Então, assim, a gente tem, aí eu estou entrando nesse caso no plano da OBPREV, só para dar como exemplo, né, a gente tem aí uma rentabilidade acumulada de 2006 até maio desse ano de 250%, né, enquanto nesse mesmo período o Ibovespa foi de 155%. Né? A inflação foi de 122, o INPC, né? Então, assim, a gente, quando olhar a Previdência, quando a gente avaliar a Previdência, a gente tem que avaliar, tem que pegar todos os indicadores e projetar no longo prazo, né? Aí ele se torna um bom investimento. E aí eu acho que é o que reside a grande vantagem da Previdência, começar antes. Porque quanto antes tu começa, menos tu tem que contribuir e mais tu vai receber lá na frente, porque tu tem aí os juros compostos, né, atuando por mais tempo, né? Então eu acho que essa é dinheiro fazendo dinheiro, trabalhando sozinho, né? E também a importância, né, Ari, de fazer com que as pessoas entendam de buscar profissionais capacitados e qualificados para tirar todas essas dúvidas. Porque uma coisa é nós estarmos batendo um papo aqui, colocar lá num capítulo do livro uma explicação, outra coisa é quando ela vai colocar na ponta do lápis o planejamento dela, o que ela quer, por quanto tempo ela quer, se ela tem condição de fazer um aporte mensal, se ela tem condição de seguir com aquilo ali para chegar no objetivo final dela lá na frente. Então, acredito que isso também tenha muito a ver e talvez seja por isso que, por exemplo, uma Ajuda à Vida até então não tenha trabalhado com previdência privada. Porque o que a gente tem de conhecimento é o que o banco nos diz, é o que a gente escuta falar, mas não tem, falta ainda um pouquinho, acredito eu, de um pouco mais de conhecimento nessa área, e é por isso que a Ari está aqui, para nos explicar toda essa... Onde buscar isso, Ari? Onde é que eu busco essa informação? Tu sabe que isso é uma parte bem delicada, sabe? Porque assim, essas informações, elas estão todas públicas, tá? Mas eu confesso para ti que às vezes até a gente que está dentro do próprio segmento tem dificuldade de acessar algumas delas, né? Então, assim, por exemplo, eu me lembro que quando teve, ano passado, né, que foi o ano da reforma, acho que foi isso, né? Já estou até meio perdida em tempo, tanta coisa acontecendo tão rápido nesse ano que a gente perde a noção do tempo. Mas foi em maio do ano passado, Lari. Isso. Sabe por que eu sei disso? Porque quando saiu a reforma, a ideia da reforma da Previdência, mesmo ainda não estando totalmente aprovada, a educação financeira bombou nas redes sociais naquele mês, porque as pessoas ficaram preocupadas. Né? Precisou sinalizar para as pessoas se preocuparem. Então, isso eu não vou me esquecer, porque maio foi um boom do ano passado, a parte de educação financeira em função disso. Aí, o que aconteceu? Os bancos começaram a fazer
como é que é? A reforma da Previdência Privada. Foi assim uma chuva. Todos eles anunciando na mídia em horário nobre, né? E eu fui atrás dessas informações, né? E todos eles tinham aquela letrinha miúda que dizia assim, ó, maiores informações, acesse o regulamento do plano que está no site tal. Aí eu ia no site tal e não localizava, né? Só que aí, como a gente já está acostumada com essas dificuldades, todos os planos têm um CNPJ. Então, eu acho que essa é a dica de ouro, né? Quando vocês forem buscar qualquer tipo de plano de previdência, né, busquem o CNPJ, né? Bota no Google CNPJ, que aí vem mais fácil a informação. E aí eu botei então no Google, né, o CNPJ de todos aqueles planos que se diziam taxa zero, né? Achei o regulamento deles e olha olha o desdobre, né, que eles fizeram, porque aí eles zeraram a taxa de carregamento, né, nos fazendo pensar que na realidade eles não estavam cobrando taxa nenhuma, né, em termos de previdência privada. E aí tu pega o regulamento do plano, a primeira coisa que ele vai te falar, ele vai falar das taxas. E ele fala que as taxas podem ser zeradas a qualquer momento. Todos os regulamentos falavam isso. Que o limite máximo era tanto e o mínimo era tanto, podendo ser zerado a qualquer momento. Mas não falava nada da taxa de administração, que é uma outra taxa que normalmente é cobrada nos planos, né? Porque tu pode cobrar ou um ou outro, ou as duas, né? Enfim, tu pode fazer, tudo isso vai da gestão, né? Do plano. E aí, essa taxa de administração, eles lançam para um outro regulamento. E dentro do regulamento tem o CNPJ do regulamento dos investimentos. Aí eu peguei esse CNPJ do regulamento desses investimentos, botei no Google, achei as taxas de administração e aí aqueles planos que eram taxa zero, eles cobravam 1,5, 2,5, 1,30 de taxa de administração. Só que assim, o que as pessoas não conseguiam entender é que, digamos assim, a taxa de carregamento, ela é sob a tua contribuição. Né? Então, daqui a pouco, na verdade, a gente está falando de um recurso, de um valor pequeno, digamos assim, sei lá, 3%, 1% em cima de R$100, né? Só que quando a gente fala em taxa de administração, a gente vai estar falando do total do plano da pessoa. Então, por exemplo, 1,5% em cima de 1 milhão é muito mais do que aquele 3%, 2% em cima de R$100. Né? As pessoas não se davam conta disso, né? Então, assim, a busca de informação, infelizmente, ela é um pouco complicada, mas se tu pegar o CNPJ dos fundos e botar na internet, tu localiza o regulamento e tu consegue entender. E ali eu comecei a estudar, tipo, as diferenças dos planos, né? Porque também tem outro detalhe que as pessoas não contam, né? Que é a questão, digamos assim, da fase de recebimento desse teu recurso, né? Alguns planos continuam como eles administram o teu recurso, primeiro numa fase de acumulação e depois numa fase de pagamento, esse recurso continua sendo investido e continua rendendo. E a maioria dos planos vendidos por banco, né, daqueles bancos que fizeram a propaganda do taxa zero, né, eles não tinham remuneração nenhuma sobre a fase de recebimento, né? Porque tu acumulou um montão, né? E tu vai tirando um pouquinho todo mês. Só que aquele montão continua aplicado e rendendo dinheiro, né? E aí o que as pessoas fazem? Esse dinheiro, se não vai para quem é o dono dele, fica, né, para a instituição. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade de entrarem em um plano chamado, digamos assim, um plano de uma empresa, um plano de uma entidade de classe, né, que seja um plano classificado como entidade fechada de previdência complementar, ele é sempre mais benéfico porque ele não visa lucro, né? Bancos e seguradoras sempre visam lucro. Então, tipo, qualquer ganho que ele tiver a mais, ele não vai repassar para ti.
ele vai ficar para ele. E pasme, um dos bancos taxa zero, um dos planos taxa zero que eu fui atrás, no ano de 2017, porque aí eu consegui achar, a gente tem um regramento de que todos os dados eles têm que estar disponível, né, para os participantes do plano. Então existe uma obrigação legal de fazer um relatório anual, que é um relatório que vai balanço patrimonial, todos os demonstrativos de investimento, então tu tem que abrir onde os recursos estão aplicados, né? Quanto que tu paga, né, de taxa para os bancos, né? Quais são os custos da gestão administrativa dessa instituição, tudo isso tem que estar público, né? E aí eu achei a informação de um desses planos, ele tinha tido 600 milhões de lucro em 2017. Então, assim, é um dinheiro que poderia estar no participante, né? Aumentando o bolo de quem recebe, né? Então, assim, as entidades que não visam lucro, para as entidades que visam lucro, bancos e seguradoras, sempre, na realidade, as entidades abertas sempre vai render menos em função de que tem que remunerar o acionista do banco ou da seguradora, né? Ó, Ari, então... o Luiz está nos perguntando aqui sobre o imposto de renda, né, do PGBL e do VGBL. Quem sabe tu fala para o pessoal o que é um e o que é outro, e aí tu pode entrar na parte do imposto de renda para o Luiz. Show. Isso também é uma falácia, tá? Vou contar para vocês. Porque, na realidade, assim, o que é plano de previdência é o PGBL, Plano Gerador de Vida Livre. Tá? É Plano Gerador de Benefício Livre, desculpa. Né? O outro é Vida Gerador de Benefício Livre. Né? Essa é a diferença de nomenclatura, só isso. Mas, assim, plano de previdência, né? Justamente porque o governo, ele sabe que ele não vai ter condições entre aspas, de sustentar, né, esse estado de bem-estar social, né, assistencialista, ele dá uma possibilidade de tu poder abater até 20% da tua renda bruta anual, né, no imposto de renda enquanto tu estiver contribuindo, né? Então, assim, esse é o plano de previdência, né? O outro, o VGBL, ele é tido pela SUSEP, que é o órgão que regulamenta os planos abertos, como um seguro coletivo de pessoas, tá? Por isso que esse tipo de plano, ele não é possível de ter abatimento enquanto tu está contribuindo com o teu plano, né? Normalmente o que tu vai encontrar na internet é o seguinte, tipo, PGBL é indicado para quem faz a declaração completa e VGBL é indicado para quem não faz quem faz a declaração simplificada, né? Mas a explicação não é bem essa, né? Na realidade, PGBL, na realidade, ele é utilizado para te poder abater, tu tem que fazer completa, né? VGBL, na realidade, o VGBL tu não vai poder abater, né? Porque tu vai fazer simplificada. Basicamente, isso que as pessoas tentam simplificar, mas na realidade, assim, previdência mesmo é PGBL, não é VGBL, né? Aí dentro do plano de previdência, aí a gente tem a questão da tributação do plano, tá? E isso vale para qualquer tipo, né? Que é o seguinte, quando tu entra num plano, tu vai ter que escolher se tu quer que o teu recurso ele seja tributado na progressiva ou na tabela regressiva, né? Tabela progressiva é a normal de imposto de renda. Quanto mais tu ganha, mais tu tributa, né? Só que aqui tem um detalhe, ele tem uma faixa de isenção, até 1.900 e uns quebradinhos, tá? Nesta faixa, tu vai conseguir, se o teu benefício lá na frente for, porque na verdade a Previdência ela é complementar a alguma coisa, né? Então, complementar a tua renda oficial, que é a do regime geral, né? Então, assim, as pessoas, tem pessoas que recebem muito, a gente paga benefício alto, né? Mas, via de regra,
né, os benefícios não são tão altos porque eles são complementares. A pessoa faz o cálculo de quanto ela vai receber no regime geral e a diferença ela complementa, né? Então, assim, se essa tua complementação lá na frente ela for de até, digamos assim, R$ 1.900, vale muito a pena optar pela tabela progressiva porque tu vai ter isenção de imposto lá na frente, né? Agora, claro, quanto mais tu receber lá na frente, mais tu vai pagar imposto nesse tipo de tabela. Se tu resgatar antes do tempo, tu tem uma alíquota fixa de 15%. Agora, a outra modalidade que é regressiva, o próprio nome já diz, vai reduzindo, né? Ela é justamente para quem quer ganhar muito recurso e que quer ficar mais tempo no plano, né? Porque aí o que acontece? Acima de 10 anos, né? Tu vai pagar, na verdade, começa em 35% e vai reduzindo a cada 2 anos, né? Então, assim, eu não posso dizer um percentual fixo, eu ia dizer para vocês, eu ia falar um número fixo, mas isso causa muita confusão, porque às vezes não é bem assim que acontece. A forma de recebimento de benefício, quando a gente está falando em renda lá na frente, ela é o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Então, o que vai acontecer? Aquele primeiro recurso que ficou mais tempo dentro do plano é o recurso que vai tributar menos, né? Então, aí tu consegue uma alíquota lá na faixa de 10%. Eu não quero deixar botar uma alíquota fixa para as pessoas não acharem que é fixo. É assim, acima de 10 anos, 10%. Né? Não é assim. Claro. Né? Tem esse detalhe. E por isso que é importante essa questão do planejamento, do tempo que tu vai ficar e do que tu quer fazer com esse recurso. Né? E é um pouco da abordagem que eu trago dentro do livro, né, do artigo que a gente tem no livro, né, justamente como uma segurança para a gente empreender, né, porque a gente está vivendo, a Ju atende muito empresário, né, e a gente sabe que o negócio muitas vezes demora muito tempo para, de fato, ganhar corpo e ter resultado, né. E tu precisa viver. E hoje a Ju fez uma live acho que era meio-dia, 1 hora, alguma coisa do tipo. E ela justamente falou isso. Ela disse, não misturem o dinheiro da vida pessoal com o da empresa. Né? Que até no caso estava falando de empresas, digamos assim, de casais que empreendem juntas. Empresas familiares. Exatamente. Mas vale para tudo, porque a gente mistura uma extensão, né, da nossa casa, é uma outra forma, né? E muitas pessoas acabam utilizando justamente porque tem a empresa, tributa tudo na PJ e acaba não tributando na pessoa física, né? Só que se a pessoa fizer um planejamento tributário, eu não vou entrar nesse assunto, até porque confesso para vocês que também nem domino tanto, né? Mas se a pessoa fizer um planejamento tributário, talvez não valha a pena tributar tudo na pessoa jurídica. E sim dividir. Né? E sim dividir. Eu também faço isso, Ari. Na verdade, o que acontece? A maioria dos contadores, eles não orientam isso. Né? Essa é uma grande realidade. Eles vão te dizer, não, deixa tudo para tirar como rendimento no final de ano, porque já está tudo dentro dos impostos. Só que na distribuição de lucros. Só que eu penso que se a gente fizer isso só pela empresa, nós como pessoa física também ficamos desassistidos nessa hora, né? De ter o poder de decisão também de investir. Por outro lado, tem alguns investimentos que pessoas jurídicas, por exemplo, quase não fazem. O Lucas esteve aqui falando de consórcio, por exemplo. É muito difícil pessoas jurídicas investirem em consórcio e não tem seguro de vida. Então, é uma modalidade que é muito bacana fazer via PJ. Agora, por exemplo, tem várias outras que a PF tem muito mais benefício. Então, isso tudo você tem que realmente buscar informação. Parece que é um mundo muito complexo. Né? Você tem papo aqui para falar durante 10, 30 lives e a gente não vai chegar
na metade do assunto. Mas assim, a ideia é trazer para o pessoal mais uma opção. Busque mais informação. Não se, a gente tende a ficar preso a coisas mais fáceis. Por que o teu dinheiro tá ainda dentro da poupança? Né? A Selic E caiu bateu mais ainda essa recorde. semana. Bateu A gente recorde na poupança. Sim, o pessoal tá até colocando nas redes sociais aí que a poupança morreu, né? E literalmente, o seu dinheiro tá lá parado. Por que não organizar esse dinheiro de uma forma diferente? Principalmente as pessoas mais conservadoras, né, Ari? Tem medo, porque na poupança é só chegar lá e botar o dinheiro, tá lá. Não por que que estão guardando, né? Que isso é uma outra coisa que a gente comentou hoje de meio-dia também. Você tem que ter um objetivo. Se você quer fazer uma previdência complementar, você tem que entender o porquê disso. Aí acontece um coronavírus, que nem a gente conversou no início do ano, que a área disse: Meu Deus do céu, o pessoal tá sacando direto e tá perdendo dinheiro. Então, se você não conhece o produto que você está lidando, realmente você perde dinheiro. Mas, A, por ge- outro a, ge- lado, se você busca um pouquinho mais de conhecimento, você ganha. Então, a ideia é justamente essa: trabalhar com a sua educação financeira, fazer você ter uma vida mais próspera. E essa parte do empreendedorismo, trazer essa ideia que a Ari trouxe para o livro foi essencial, porque realmente os negócios eles demoram até dar um certo giro. As pessoas não fazem cálculo de ROI, que é o retorno do investimento. Então, o que você espera? Eu acabei de sair de uma sessão de coaching. Eu tinha 4 sessões hoje à tarde, quinta-feira. Foi dia de 2 lives e 4 sessões de coaching, uma na sequência da Uou! outra. E eu questionei o empresário que está fazendo coaching comigo porque ele tem muita renda. E aí ele disse assim, aí eu perguntei lá, legal, ele está aumentando o patrimônio. E como é que fica para o futuro? E aí ficou um pontinho de interrogação. Então veio muito a calhar com o nosso assunto de hoje, porque eu disse assim, o pessoal não conhece. Eles não sabem as opções que eles têm. E o pior é que as pessoas não têm a menor noção do que tá por vir, Eu não né? estou te escutando, Ari. Tá me escutando agora? Melhorou? Oi, oi? Deixa eu tirar. Oi, é? Me escuta? Me escuta? Não? Vamos ver. Escutando? Oi? Vai lá, Ari, eu não tô te escutando, mas ó, o pessoal tá Tá, dizendo que o áudio tá fechou. ok. Eu não te Tá. escuto. Pessoal, eu acho que o Instagram tá me boicotando, porque eu já troquei de fone. É o Ronaldo aqui querendo me vender celular. Eu vou ter que comprar um celular novo, eu acho, porque toda live ele me implica aqui com o som. Mas bora lá, Ari, o pessoal tá te escutando. Ó, o pessoal tá nos Então, tá ouvindo, eu ouvindo? não tô te escutando e você vai anotando aqui qualquer coisa no Show. escrita que eu vou te respondendo. Show. Eu estava dizendo que as pessoas não têm noção do que está por vir, né? Porque, de fato, né, a reforma da Previdência, eu não vou nem entrar no aspecto, porque assim, é extremamente polêmico, né? Mas o fato é que assim, existem vários fenômenos sociais que estão acontecendo juntos, né? Uma delas, né, é o próprio fato do ingresso da mulher no mercado de trabalho, né? Vamos combinar que quando eu estou no banco de recrutador, o pessoal que tá assistindo aqui, que conhece a minha realidade, sabe que eu sou louca para contratar homem para trabalhar comigo. Mas, infelizmente, o currículo das mulheres está muito melhor do que os dos homens. As mulheres, não que eu seja puxando a sardinha para o nosso lado, mas infelizmente é isso que acontece, né? E de fato acontece que a gente acaba tendo cada vez menos filho, adiando a decisão, e às vezes a gente decide por não ter filhos, né? E aí a gente tinha o quê? A gente vinha de famílias numerosas, hoje a gente está reduzindo as famílias, né? A gente está tendo, sei lá, um filho, no máximo 2, né? E aí isso impacta o quê? Né? A gente impacta a previdência social, porque é gente que trabalha, que faz renda, que paga imposto, né? E que, na verdade, contribui, né, para fazer todo o país funcionar, né? Então, aí a gente passou por um... Ju, tu tá falando que não tá conseguindo... Tá.
E daí o que acaba acontecendo com tudo isso é que desequilibra um sistema, né? E de fato, a gente está envelhecendo. Ano passado, o Rio Grande do Sul se tornou o estado mais velho do país, né? E esse fenômeno está acontecendo em todos os locais, né? Porque graças a Deus a medicina avançou muito, né? E com isso, o que acabou acontecendo é que a gente ganhou anos de vida, né? Então, assim, a gente questiona muito para as pessoas o que você vai fazer, né? Com esse sopro, né? Que a gente está recebendo, com esse sopro de vida que a gente está recebendo, né? E de fato, em função de tudo isso, o que está se passando é que a gente não está preparado para receber uma massa grande de idosos na nossa sociedade. E aí, falando em termos financeiros, eu comecei a fazer o custo de vida de envelhecer, né? Comecei a fazer esse projeto. E de fato, antes da reforma da Previdência, a gente já tinha o quê? 70% dos aposentados recebia um salário mínimo, né? Na época que eu vi a pesquisa, o salário mínimo estava R$ 940, 945, né? Daí a gente fala que um plano de saúde aos 65 anos é quanto? Por esse valor, 900 e alguma coisa, né? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, eu entendo que é um preview do que a gente vai viver no futuro, né? Porque aí a gente tem o Banco Central tem um indicador chamado cidadania financeira, né? E no último relatório que eles divulgaram, né, somente 32% da população brasileira tinha poupado nos últimos 12 meses, né? E aí o que a gente, se as pessoas não poupam num curto prazo, imagina no longo prazo, né? Então, assim, a situação vai começar a ficar feia se a gente não parar para pensar hoje no que a gente quer para amanhã, né? E isso vale para qualquer coisa, né? Isso vale para uma dieta. Dieta, é o exemplo clássico, né? A gente deixa de comer hoje, né? Para poder, na realidade, colher esse resultado um pouquinho lá para frente, né? E aí a medicina está avançando tanto que a gente está falando hoje de exames genéticos, né? Tá conseguindo me escutar, Ju? Não, ainda não. A gente está falando Toca aí... o barco aí, Ari. Eu não tô te escutando ainda, mas bora lá que eu tô controlando o pai. Segue Tá. aí com o teu papo com a galera. Eu vou pegar o outro celular e botar aqui para ver se eu te escuto. Já volto. Galera, sigam aí, Cariane. Show. E daí a gente já está falando de que tudo no mundo vai começar a ser precificado, inclusive seguros. E eu sabia, eu já tinha visto que seguros fora do Brasil, né? Parece que, se eu não me engano, foi no Canadá, já estava sendo precificado, né, com base em exames genéticos, né? Agora, já tem pessoas aqui no Brasil, seguradoras do Brasil, que já estão fazendo contratação de seguro principalmente para quem tem diabetes, que quando as pessoas têm diabetes, as pessoas não conseguem mais contratar seguro, né? Através de um aplicativo que monitora elas, olha aí, ó, que monitora elas, né, em termos de... Só que agora eu estou escutando o retorno. Olha aí, ó. Que monitora elas, fecha o áudio, Ju, de algum deles. Só que agora eu estou escutando... Tá dando retorno? Uhum. Peraí. Bom, agora estou molhando o bico, né? Porque... Melhorou ou não? Show, tá melhor. Continua com o retorno? Não, agora parou. Então, assim, ó... Não deu certo a estratégia. Segue não embora deu? aí. Tá. Bom,
E então, o que eu estava falando para vocês, que eu soube de seguradoras, então aqui no Brasil, que através de um aplicativo consegue te dar dicas de saúde, né? E quanto mais tu cumpre os check-ups, as idas ao médico, a dieta, o remédio, mais barateia o seguro, né? Então, é para isso que a gente está caminhando, né? Vivendo cada vez mais. E aí, vivendo cada vez mais, né? A gente precisa pensar como vai ser essa vida a partir de uma certa idade, né? Que vem uma série de limitações, né? Não quero não quero levar ninguém para tristeza, até pelo contrário, eu quero que a gente consiga envelhecer com saúde, né? E sermos velhinhos surfando, viajando, né? Enfim, eu quero realmente que a gente consiga, como população, mudar de status, né? Porque, de fato, outra revolução que vai acontecer, que não, talvez as pessoas não estejam se dando conta, é com os planos de saúde, né? Eu li alguns estudos e notícias. Agora tá conseguindo escutar? Não. Eu li algumas notícias falando sobre... Conseguiu? Eu vi notícias falando, então, que os planos de saúde vão começar a ser locais, né? Porque eles não vão conseguir dar conta do número alto, né, de idosos dentro da sua base, utilizando cada vez mais os seus serviços. Sim. Tá conseguindo? Enfim, né? Tem aí um mundo acontecendo. Ju, qual é o nosso tempo aí? Deixa eu perguntar para ela. Vamos ver se ela nos escuta. Bom, vamos tocando, vamos tocando. Temos 8 minutos, ó. Então... Enfim, então, 6. Ui! Bom, não sei, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou deixar para vocês, se tiverem algum questionamento, colocar aqui, né? E eu respondo pontualmente. Porque, assim, é um assunto que, olha, se vocês me deixarem, eu vou ficar falando, né? E como eu sei que esse tipo de live não é comum, né? Até porque as pessoas não pensam no seu futuro, né? Talvez as pessoas tenham muitas dúvidas e não saibam aonde buscar, né? Então, eu deixo para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, botem aqui. Senão, eu sigo no repertório. Se não tá vindo nada, a gente segue. Vamos ver, então, o que mais que eu tenho de tendências, assim, de coisas bacanas que eu tenho visto. Outra coisa que impacta muito em termos de previdência é a mudança de carreira, né? Aí, ó. O lastro dos fundos de previdência e a bolsa. Bom, na realidade, via de regra, como eu falei, em termos de política de investimentos, a gente tem os fundos de previdência, eles têm mínimos e máximos definidos em leis, né? Do Conselho Monetário Nacional, né? E cada fundo, né, acaba tendo... agora eu entendi a pergunta, tá? A questão em termos de garantia, é isso? O lastro dos fundos de previdência é a bolsa? Está querendo falar que em termos de benchmark, como bolsa de valores, ou tipo, quem segura esses recursos, né? Mas enfim, falando então um pouco do processo dos investimentos, né? As aplicações, tá? Via de regra, as aplicações elas são feitas, né? Depende da estrutura de investimento de cada plano, via fundo de investimento, de bancos abertos, né?
tem algumas instituições que acabam tendo uma mesa de operações um pouco mais robusta e acabam diversificando um pouco. Mas, via de regra, apenas uma pequena parte pode ser investida, né, em bolsa propriamente dita, né, através de alguns fundos, né, porque, de fato, basicamente para alavancar, né? Porque, assim, a grande questão é que quanto maior o risco, né, menor, digamos assim, quanto maior a possibilidade de ganho, né, maior o risco de perda também. E como previdência é um recurso de futuro, né, é um recurso de longo prazo, é um recurso de segurança, não é todos os... a gente não pode pegar e botar tudo na bolsa, até porque estratégias mais conservadoras têm se demonstrado no longo prazo melhores do que a bolsa, o Ibovespa, né? Como eu citei agora há pouco, falando o percentual de 250% de rentabilidade em um período, frente a 155% no mesmo período, com a bolsa, né? Então a bolsa, justamente pelas oscilações dela, né, acaba que o rendimento dela de longo prazo não é tão bom. Para investir em bolsa, o ideal são operações de day trade, né? Compra e venda de ações no mesmo dia, né? Isso, digamos assim, a bolsa brasileira, né, se ganha dinheiro assim, né? É nesse formato. Previdência a longo prazo. Até porque a gente está se encaminhando para o final, eu acho que é importante destacar que dentro de um conceito de carteira de investimentos, né, é importante fazer um mix, né? Previdência, justamente pelo esse aspecto de segurança, ele sempre vai ser mais conservador. A rentabilidade de curto prazo, ela nunca vai ser uma rentabilidade expressiva. Então, assim, é bom separar, né? Tem aquela velha máxima que fala não botar os ovos, não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, separar os recursos, né? O que é um recurso de segurança, sim, aplicar em previdência, né? E agora, aquele valor que tu pode perder e tá tudo certo, arrisca, né? Esse, digamos assim, em termos de educação financeira, esse é o ideal. E aí tem um leque de investimentos que com certeza a gente aborda dentro do nosso livro, né? Trazendo todas as possibilidades possíveis, né? E compor o mix de investimentos, né? Bom, a Ju agora sinalizou que falta um minutinho para terminar, né? Ari, muito obrigado de verdade, foi o máximo. Eu não te escutei os últimos 15 minutos, estava aqui só vendo esse teu rosto lindo, só acompanhando, tentei aqui, o meu mecanismo não deu. Vou ter que comprar um celular top para fazer live, porque toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês, trazendo gente boa, como eu tenho trazido. Muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por estar nos dividindo aí um pouquinho dessa nossa experiência dentro do livro também, que em janeiro vai estar na mãozinha aí, se Deus quiser. Show! Eu que agradeço a Minha oportunidade gratidão. e toda a atenção que eu recebi de todos vocês, né? Eu sei que tempo hoje é o bem mais escasso, então eu me sinto muito, mas muito feliz por vocês terem dedicado esse tempinho para nós. E para vocês também. Um beijo para todo mundo, obrigada, né? Um beijo para todos os amigos que estão aqui na live, né? Meu